falar sobre funções executivas e para ilustrar o ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje, eu vou usar um exemplo da história. O nosso exemplo será o Aníbal Barca. Aníbal foi um grande general cartaginês que lutou durante a vida inteira com o Império Romano. Aníbal é conhecido na história como um dos maiores estrategistas. Muitos se referem a ele como o pai da estratégia. Ele de fato foi um general extremamente eficiente e por toda a sua cultura e formação, ele desenvolveu táticas de guerra extremamente eficientes. No entanto, de maneira bastante irônica, ele também é conhecido por um dos grandes erros de estratégia que provavelmente afetou a sua intenção de invadir Roma e derrubar o Império Romano. Esse fato é descrito de uma maneira bastante superficial, bastante rasa, nesse livro aqui, que é um livro bem divertido, né? Ele chama As Piores Decisões da História e as Pessoas que as Tomaram. E um dos capítulos é dedicado a essa historinha do Aníbal. Com o objetivo e motivação de derrotar Roma, Aníbal reuniu um gigantesco exército com milhares de soldados e, além disso, ele conseguiu colocar um elemento surpresa. Pegou cerca de 40 elefantes, juntou ao seu exército, e nessa época, né, o elefante era um animal pouquíssimo conhecido na Europa que gerava um pavor muito grande nos oponentes. O próximo passo era o Aníbal definir por onde ele iria no caminho até lá. E aí ele poderia ir pelo mar, mas o Mediterrâneo já estava totalmente controlado por Roma, não seria tão simples fazer esse acesso. Uma rota leste que era geograficamente mais segura, mas tinha muitas regiões romanas, ou ele poderia usar um elemento surpresa, uma rota improbabilíssima que seria, primeiro, passar pelos Pirineus e em seguida ele subir e descer os Alpes. Essa rota era muito pouco conhecida cá para nós. Quase 100 mil soldados e 40 elefantes subindo montanhas geladas talvez não seja a melhor estratégia, ou pelo menos as pessoas não conseguem imaginar que vai vir um exército desse tamanho por uma rota dessa natureza. E justamente para poder gerar o elemento surpresa, o Aníbal optou por chegar até Roma pelos Alpes. Nessa rota, além de enfrentar vários ataques de pequenas tribos locais, o Aníbal também contou com as maiores adversidades geográficas e com condições climáticas terríveis. Inclusive, né, nos Alpes, a gente tem uma concentração muito grande de avalanches. Imagine, milhares de soldados, 40 elefantes, numa montanha gelada, é a receita para não dar certo. E foi justamente o que começou a acontecer. Foram várias avalanches, Aníbal foi perdendo um pouco da tropa. Em uma dessas avalanches, ele teve uma morte significativa de soldados e também perdeu vários elefantes. Fato é que quando Aníbal desceu os Alpes, ele já estava com um exército muito enfraquecido e com pouquíssimos elefantes em comparação àqueles que partiram com ele no início da jornada. A opção do Aníbal por percorrer os Pirineus depois dos Alpes para poder chegar até Roma teve um custo muito alto. Ele perdeu grande parte do seu exército, grande parte dos elefantes, chegou muito enfraquecido até a Itália e ali ele ficou por cerca de 15 anos com várias batalhas contra os romanos, né? Ele realmente provocou um estrago muito grande ao longo desses 15 anos, mas o fato é que ele não conseguiu o objetivo dele de derrubar Roma como ele queria lá no início dessa jornada. Essa história levanta uma questão importante, né? O Aníbal tinha um objetivo, tinha uma motivação que era derrubar o Império Romano. Além disso, o Aníbal tinha opções. Ele avaliou essas opções e escolheu uma delas, a de percorrer o trajeto pelos Pirineus e pelos Alpes. E ele apostou no elemento surpresa. A questão que ocorre, né, que é discutida no livro que eu mencionei para vocês, e muita gente, né, acaba acirrando o debate, é até que ponto ele tem insistido nessa estratégia ao longo, né, de todo o percurso, perdendo soldados, perdendo os elefantes, até que ponto ele não poderia ter monitorado melhor essa estratégia, adotado outra perspectiva, outra rota ou até mesmo outra tática para chegar mais fortalecido até as redondezas de Roma. E o que nós sabemos é que o plano deu errado.